Boa noite, eu sou a Heloísa Rossi, essa é a Yara. Não sei, eu tô substituindo de novo. Ela folga um pouquinho, eu entro na bota. O que tá acontecendo com você, Yara? Gente, hoje eu tenho um convidado que eu conheci num lugar super especial. Já quero agradecer o Joel J por fazer essa conexão. É o Debrício. Seja bem-vindo, Debrício. Boa noite a todos, boa noite Luísa, boa noite Everton, pra confundir, eu ia falar Yara, É. ele vai se sente chateado também comigo, né? Mas boa noite, um prazer estar aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho com ele como o conhecimento, os livros e o conhecimento que ele adquiriu, né? Em todos esses cursos que ele fez, trouxeram o Debrício até aqui. Muito importante, né, Debrício? Esse Clube do Livro, como que você entrou no Clube do Livro do Joel J? Bom, vamos lá, eu sigo o Joel já tem pelo menos uns 8 meses, mais ou menos, né? E aí eu acompanho os podcasts, né? Acompanho o canal dele, enfim, tudo que tem de conteúdo, a gente vai sempre curiando e vai vendo como é que é, né? Sim. E aí quando teve o lançamento do clube, no momento eu não estava conseguindo arcar com o valor, era um valor considerável. E aí eu pedi para minha tia. E aí ela, né, gentilmente me ajudou, né? E eu tô pagando mais, um pouco mais, com mais tranquilidade, Sim, né? Do que eu iria pagar da forma que estava proposto. E é isso. E aí, nossa, incrível, já tá indo pra segunda, terceira turma, agora a gente já tá envolvido nessa, já tá muito legal. como funciona esse Clube do Livro com você, que você tá Segredo. participando? Agora que eu tô querendo Yara, se transformou a vida dele. Se transformou a vida dele, vamos ver, né? Se transforma a minha também. Não, mas é sensacional, é bem legal. Assim, pra mim, eu não tinha o hábito tanto de ler, assim, pegar um livro de um assunto, de assuntos diferentes, na verdade, né? De vários assuntos que ele traz, vários assuntos diferentes, né? Não é só um assunto. Então tem de empresa, tem sobre pessoas, tem... Não é até romance, assim? Não, né? Só didático não, mesmo, né? Só pra... mais na parte didática, mas é focado em performance. Então tem diversas áreas, mas focado em performance. E ler com prazo, com objetivo, com determinado momento certo, cravado, e aproveitar, desfrutar. E isso daí para mim foi a palavra que até agora, com todos os livros, eu estou desfrutando de uma forma 200% ali, eu dou uma imergida no livro. Não à toa também, até fazendo uma autopropaganda, mas eu estava lançando alguns reels sobre os livros. Sim, então, eu vi. Não só os livros do clube, para não pegar nem antecipado nem nada, deixa passar, mas tem alguns reels que eu faço agora sobre livros, só que mais por hobby mesmo, sem nada profissional. Gente, eu oriento, pra me motivar. eu oriento todo mundo a ler e eu vejo assim, eu queria ser mais apaixonado, por exemplo, estou vendo você é apaixonado mesmo pela leitura. Eu tenho uma comadre, ela até veio aqui na temporada passada, a Cíntia Nunes, e ela comenta os livros depois e indica, ela é professora de direito, então quem gosta, tá imerso mesmo nessa situação, ele degusta de uma maneira de degustar mesmo. Sim. Quase assim, delícia. é uma delícia. É isso mesmo. O clube é isso, né? E se for puxar, deixa eu só fazer um parênteses também, Claro. né? Mas eu tava super ansioso pra mim, participar, né? Toda Mulher Pode, que eu perguntei pra Heloísa 2 vezes o endereço só hoje. Então, falei pra onde que é e tal, né? Estacionar e tal, e já, né? A gente trocou umas mensagens e eu falei, nossa, eu já tinha perguntado, né? Mas agora tá mais tranquilo. Né? Já começamos. Respirou. E aí, voltando no ponto que nem você falou, pelo menos pra mim muito importante, desde casa, né? Minha mãe sempre lendo alguma coisa me deu o livro, me cobrava estudo,
incentivava a ler, incentivava a estudar, incentivava a me capacitar, né? Enfim, né? Tudo baseado dentro de casa. Meu pai também sempre tinha um jornal, alguma coisa estava lendo, estava junto. E minha esposa segue um ritmo, né? Similar, Sim. né? A gente está sempre lendo alguma palavra na Bíblia, falando de algum assunto, então a gente busca esses conhecimentos para estar junto. Né? Legal. Agora falando um pouco mais do Debrício. Quem é o Debrício? Bom, eu tenho 33 anos, meu nome é Debrício Lopes de Moura, eu nasci na Zona Leste de São Paulo, até meus 20 anos morei com os meus pais ali em São Miguel Paulista, né? E eu sempre estive por lá, mas estudava longe, trabalhava longe, né? Não estava próximo nem nada, né? Sim. Então, eu tive essa locomoção muito distante, então acabava me atrapalhando um pouco em relação só a fazer algumas coisas, mas nunca parei. Então, de manhã, tarde, noite, quando estava na época de estudar, era estudando, né? Tinha época que eu estava de manhã, de tarde, de noite e de sábado estudando, me capacitando, desenvolvendo. Aí depois comecei a trabalhar naturalmente, né? E acho que é isso. Hoje casado, né? Há seis anos, em setembro a gente faz 7 anos de casado, eu e a Camila. Temos uma bênção, um Theo, né? 2 aninhos, tá numa Delícia. fase gostosa Você falou que tem demais. 7 anos de casado. Vou fazer 7 Quantos anos. anos você tem com esse carinha de bebê aí? Quantos anos? 33 Casou com anos, 15, mano? 33 anos, 33 anos. Ou seja, ele casou com 25. Nossa. 26. 26, isso. Só Ainda acho que ainda tarde. Olha aí, Eu Everton. Não, então não vou falar com quantos. Chuta com quantos anos eu casei, só pra você falar que é tarde. Eu casei com. Uns 30. Não, mais, pouquinho mais, uns 45? 3. 43, olha, quase. 43 eu Tá casei. E ele falou que casou Nossa. tarde. É, um casamento edifica. Eu vejo hoje. Sem minha esposa, não. A mulher muda a vida Não, do isso eu homem. posso. Não Eu não tem como. tenho. Você pode. Eu vou falar que Pode. isso eu compartilho da mesma opinião, porque eu cresci muito depois da minha esposa, mas muito, não É isso tenho o que aí, falar. toda mulher pode. Toda mulher pode, e ela, Pode. ela me Exatamente. elevou. Não tem. Não é uma situação. Eu faço uma menção porque muitos jovens hoje falam, pela música, né? Tem até a música do Wesley Safadão, a vida de solteiro, a vida de casado só perde pra de solteiro. Eu falo, não, é o contrário. Depois que você casa, aí que você vai ver como a vida é sensacional, não tem como. E é um processo, é bíblico também, Também. né? Sim. É necessário e não é uma obrigação, mas acredito um dever que todos deveriam ter isso, mas precisa entender por que tem que casar, não simplesmente casar. Às vezes acontece, né? Infelizmente, no dia a dia, a gente está numa época um pouco, entre aspas, moderna demais para esse assunto que é delicado, mas acho que é bacana, O é importante é gostoso. ser feliz. Exatamente. Né? Debrício, eu vejo que você tem uma deficiência. Sim, exato. Como Comentei, aconteceu? perdão. Eu nasci assim. Então, Nasceu assim. acabo, às vezes, Não tô aconteceu. empolgado e... inclusive, quando eu nasci, quase que eu perdi minha mamãe. Por uma infelicidade, mas hoje eu entendo. Na época, né? Não tinha, assim, ultrassons como hoje tem, né? Assim, são muito fáceis de perceber. E o médico, a minha mãe estava lá, e ele simplesmente virou para ela e falou, seu filho veio sem a mão. A pressão dela, tudo aconteceu ao mesmo tempo, ela foi da mesa de cirurgia para UTI e mais, né, graças a Deus é viva, me criou muito bem, né, com muito carinho, muito amor, mas por algum pouco detalhe, mas Deus manteve ela aí
e tá aí com a gente, graças a Deus. E como que foi isso pra você? Não teve nenhuma dificuldade? Não, desde pequeno essa questão de não ter uma mão nunca foi um problema. Bem, pelos meus pais novamente, né? E também graças à minha esposa hoje, que ela também, eu já chego nela, mas minha mãe, quando eu era pequeno, estava aprendendo a me virar, né? Minha mãe falou, hoje a gente tem um jantar. Aí eu falei, tá, criança, eu falo, legal, que vai ter, né? Que é comida, que legal. Ela falou, mas você precisa aprender a comer de garfo e faca. Aí ela me sentou, me deu um bife super tranquilo, colchão duro pra cortar. Nossa. Sossegado. Né? As mães não facilitavam nessa época, não é igual hoje. Exatamente, né? E aí eu ali, né, desenvolvi, né? Ela conta algumas questões, né? Essa é uma delas, mas quando eu era bem bebezinho, eu não lembro, né? Mas ela precisava que eu aprendesse a engatinhar. Então ela me colocava no tapete, óbvio, né? Proteção ali, segurança. E ela virava pra não pôr a mão. Tá. Porque a reação da mãe... O instinto, né? Não, o instinto da mãe é... Exatamente. Eu vou ajudar. Aí ela... E ela se segurava ali pra não chorar, enfim, que seja. Mas é aí ela que conta, né? E ela, com certeza, tem mais as lembranças. Então, pelo que eu percebo, ela não foi Ela não super foi, protetora de nem- te colocar numa bolha. Não. Ela é ao contrário. Ela é daquelas que... Exatamente o podcast, né? Você pode. Então vai, meu filho, ela falava, vai. você pode ser o que você quiser, você pode Exatamente. crescer e desenvolver o que você quiser. Meu pai também não tinha... Meu pai era 8 ou 8. Não tinha 80. O meu pai é do interior, né? Assim, de cidade de Mato Grosso do Sul. Então, né? Normal, natural, do jeito, né? De uma pessoa da roça, né? Mas assim, ele falava, ó, você tem que aprender. Ia, aí pra furar uma parede, pra, sei lá, martelar alguma coisa. Então, isso daí me deu até a vontade de fazer a engenharia que eu fiz, né? Eu gosto de ver tudo isso. Depois a pós-graduação. E hoje eu sou pós-graduado em neuropsicopedagogia, na parte acadêmica, né? Principalmente pela questão onde eu atuo. E é isso, né? Aí a deficiência eu nunca escondi, mas já teve gente que fala, meu, tem hora que eu não percebo. Eu falo, que bom. Isso não é pra você perceber mesmo. Se você perceber quem eu sou, tá tudo certo. é isso que é legal, né? Você percebe a pessoa. E aí eu concluo assim, né? Falar de deficiência. Quem não tem uma deficiência? Nossa. Nem fala. Nem me fala. É uma pergunta, né? Quem não tem uma deficiência, assim, um limite, se limita? Tá tudo na nossa cabeça. O limite é você que é autoimposto. Exatamente. Exatamente. É o jeito que eu penso que... E é isso, eu nunca deixei... Aí tem, né? Preconceito, coitadismo, tentar me colocar nessa situação um pouco de inferioridade. Isso eu nunca deixei aparecer. Te dominar, né? Não. Então, legal. É isso. Você era da Zona Leste, você falou. A gente tá aqui no ABC. Isso. Como que você veio parar aqui? Isso. Aí, bom, eu sempre trabalhei distante. E aí eu comecei a trabalhar em São Caetano do Sul, na escola técnica, né, no Senai. Tem aqui no Diadema, no ABC, tem algumas em São Bernardo, né? E aí eu hoje estou na unidade de São Bernardo, trabalhando com a educação técnica, né? E é isso, e voltado para a parte educacional. E de lá, bom, da Zona Leste, fui para várias escolas. Hoje eu tenho 14 anos de sala de aula. Comecei novo a dar aula. Você dá aula presencial? Presencial. Presencial. Já teve aí pandemia, teve a questão de pandemia, a gente
sofreu também questão de remoto, mas Sim. tinha que Você dá passar, aula né? do que especificamente hoje? Hoje eu dou aula na parte de tecnologia. Então, análise de dados, Excel, BI, toda essa parte voltada para informática e tecnologia. E pela minha formação de engenheiro, eu também consigo e tenho algumas frentes, né, de turmas que envolve fabricação de Matemática? peças, matemática, toda a questão mais fábrica, né, mais da fábrica, que é o foco do Senai. Sim. E é isso. Há quantos anos você tá no Senai? 13. 13 anos. 13 De anos. dar aula há quanto tempo? Há 13 anos. 13 anos. 13 Começou anos no lá Senai, e... comecei na sala de aula. Né? Comecei com 20 anos, né? Comecei na sala de aula e Você sabe, você no falou... terceiro foi embora. Você falou que deu aula, dá aula de informática, é uma dúvida que sempre me vem hoje, principalmente falando dessa geração. Falando dessa geração atual, né? Nós Sim. comentamos, o jovem ele vive informática, celular, computador, notebook. E Isso. você pede para usar um Word e um Excel, eles têm a maior dificuldade. Sim. Como isso é possível? Sendo que ele nasceu com o teclado na mão. Com a tecnologia, Com a tela, não consegue fazer um negrito às vezes Aí eu vou pegar a parte que você falou, que é uma verdade para todos nós. Todos nós temos a tela. O jovem nasceu na frente da tela. Então, para ele, é tudo touch. Então, ele tenta resolver tudo no touch. Né? Você põe uma tela, muitas vezes até meu filho mesmo, tá a TV ligada, ele acha que é touch. Ele vai lá com o dedinho, ele acha que... Porque ele já mexe às vezes no celular, fica pulando vídeo ali, tá no YouTube. Então, a questão do computador, eu não vou arriscar dizer, porque eu não tenho um embasamento teórico agora, cientificamente falando. Mas acredito que ele daqui a um tempo não vai ter mais. O Vai que? O ser Word? um computador. Um Ah, o computador computador. teclado. Tá. Do jeito que a gente conhece hoje, um notebook, uma CPU, algo Vai ser tão touch. assim, vai ser mais touch ou até falado? com inteligência Tipo assim, artificial. soma 2 mais 2, assim? Ou com inteligência artificial, aqueles óculos de realidade que tem filmes futuristas. A questão futurista, né? Homem de Já tá Ferro, perto aí. Homem de Ferro, aquela questão de... É mesmo. Sabe, isso é tudo Que ele no faz óculos. tudo no ar, assim, né? Exatamente. Aquilo ali não é algo que... Não é tão distante. A gente só não tem um ano. Mas, provavelmente, do jeito que a tecnologia vai, hoje em dia... Já tá perto, porque você mexe com duas telas, você transfere pra cá e transfere pra lá Exato, de um jeito né? que duas telas, não tinha uma, né? Mas é óbvio, Duas, né? 3 telas. O Eduardo falou que tinha 3 telas lá, que ele usa. Exatamente. Tinha 3 telas. O pessoal que trabalha com a parte de finanças, normalmente, né? Essa questão, câmbio, enfim, tudo, uma loucura de finanças na parte financeira, 3 telas e ainda às vezes precisa de uma quarta aqui. Fica meio assim, né? Mas, puxando ainda no gancho que você comentou, Everton, assim, pode acontecer, né? A gente sabe que é o futuro. Só que com certeza hoje, indo para o jovem, ele não percebe que ele ainda precisa, sim, entender, como você falou perfeitamente, de computador, de teclado, de Word, de Excel, de programas que hoje é o mercado de trabalho que exige. É simples. Ele chega numa entrevista, né? Como eu já percebi, já vi, né? Acompanhei uma entrevista e a pessoa, ela começa, ela abre a planilha, beleza, ela faz alguma coisa, mas a continuidade, e é um jovem de 20 anos, 20 e poucos anos, você percebe, né? Então, eles precisam entender isso, essa necessidade, sair um pouco da tela touch, ir para o físico, né? Entender também que não é sair um pouco do virtual, porque o virtual, tudo em excesso faz mal, né?
Vamos pontuar. Tudo em excesso faz mal. Se eu viver tomando café, meu estômago Sim, não tem vai uma brincar. gastrite e logo tem algum problema. Sim. Mas e uma tela é muito similar se eu ficar ali, né? Tem até um caso que aconteceu recente, no ano passado, acho, né, em questões desses reality shows, uma menina que surtou lá no reality show e porque ela era viciada nessa questão. E ela tava Ela estava sentindo no falta. reality, ela achou que eram todos atores e não era real, nada era real, nada era real. Começou a ter essas questões. Eu não se surto. lembro exatamente todo o contexto. Achou que tá numa Matrix? É, tipo isso. E aí ela saiu do reality, né? Foi no Brasil, não foi? Foi, acho que no Big Brother, Foi se eu no não me Big engano. Brother. Se eu não me engano, no Big Eu Brother. lembro desse caso. Eu não lembro da pessoa, Eu não lembro mas também eu todos lembro os do detalhes. caso. É, Exatamente. acho que ela era modelo. Isso. E ela era do TikTok, dessas Isso. plataformas que você se expõe, beleza? Isso. E aí ela teve teve todo um acompanhamento, ok? Hoje acho que ela já tá de volta no Sim. mercado, tá, né? Psicologicamente, tudo bem. Mas você vê e fala, e aí? Onde vai parar isso, né? Atinge mulher, atinge homem, o jovem hoje vamos lá, né? É Minecraft, é joguinho, é tudo no touch, no celular, e isso acaba criando dependência, assim como qualquer coisa que faz mal em excesso. Qual que é a né? maior dificuldade que você sente entre os seus alunos? Você acha que é isso? Tipo, eles estão muito no touch e... Aí, em relação à idade, porque eu tenho aluno que hoje tem 15 anos na minha sala, até um que tem 45, 48, 50, né? Essa disparidade de idade ajuda em alguns pontos, porque acontece isso, eu vejo o mais velho ajudando Sim. o menino de 15 anos. Que você olha, você tem esse pensamento, deveria, pela nossa realidade, ser inverso, né? Mas é a questão de estar preparado para o mercado de trabalho, como eu citei, né? É o objetivo. Uhum. É uma primeira pergunta que eu coloco para eles. Você vai se apresentar, né? Você fala o que você quiser, seu nome, de onde você vem, idade, enfim. Mas por que você está aqui no curso? O que, quem ou o que te motivou a estar fazendo este curso especificamente? Beleza, foi minha mãe que me obrigou. Ok. Rola, né? O tipo de comentário. Sim. Foi. Mas, né, tem pessoas que ainda mesmo assim ficam pensando um pouco. Então, eu falo nesse sentido. Você tem um objetivo? Você quer desenvolver, crescer? Você quer ir para o mercado? Realmente é uma necessidade? Você já teve uma dificuldade no passado que você está com raiva por causa daquilo? O sentimento é de raiva e você quer provar algo para você mesmo, para alguém, para o mercado, enfim, você quer se recolocar. Tem todas esses formatos, né, de opiniões ali, de momentos, né? E é isso. E qual que é o objetivo do Debrício? Do Debrício com futuro. o futuro, no meu caso, né, vendo hoje, o dia a dia, é ajudar as pessoas a entender que a tecnologia precisa estar inserida. Só que sempre a gente vai precisar de um humano. Sim. E não tem como escapar. Tava assistindo, aí eu assisto os podcasts de inteligência artificial. Uma loucura. E inteligência artificial vai ter um monte de coisa, e vai ter humanoides. Realmente, pode ser, cara. Mas é lógico. Aí o podcast Até chegar muito aqui, futurista. né? Exato. Já né? um tempinho. Só que essas inteligências, por mais que elas estejam super inteligentes, avançadas, você ainda precisa de uma pessoa ensinando ela. Sim. Então ela não pega aqui, toda mulher pode, já pega o contexto. O que a gente está falando aqui desde o começo, se tiver uma inteligência artificial fazendo uma leitura, ela já vai aprendendo, ela já vai criando links, ela já vai tendo muito mais embasamento de
conhecimento para definir um perfil do Debrício, um perfil do Everton, um Sim, perfil da Heloísa, sim. e vai traçando algumas coisas. Mas se não tiver esse episódio, ela não Fica no aprende. vazio. Exatamente. Fica no vazio para ela aprender. Uhum. Então, futuramente, tem que ter tecnologia. Não é um caminho que... Não tem algo que sai ainda, uma tangente. Então, tem tecnologia. Mas o meu objetivo é que as pessoas entendam que elas precisam estar dentro da tecnologia. Não a tecnologia está dentro delas. Sim, É o contrário, né? A gente tem acesso. sim. É isso, a gente tem que ir lá, ter essa... ir pra cima, desenvolver, se capacitar, Uhum. querer saber da tecnologia, saber de pessoas. Então, Entender de pessoas, né? exatamente. Voltando no... É legal. Eu fiquei curioso no grupo do livro, né? Eu fiquei voltando um Opa. pouquinho. Não vamos te aceitar, tô brincando. Não, mas assim... Será muito bem-vindo. com certeza. Como que ele... Como te ajudou... Ele ajudou você melhorou a maneira de dar aula depois de ter ingressado? Com certeza. Com certeza, porque você lendo, você fala melhor. Sim. Você fala bem, já... Né, já, com certeza, se eu não tivesse lido tanto, provavelmente algumas questões que eu já estou falando, pode ser que eu já me dava uma engasgada aqui, volta, pede para cortar, volta, não, brincadeira. Mas, enfim, né, como a gente está entrando nesse contexto, você melhora a sua comunicação. Com certeza. Se você melhora a sua comunicação, todas as áreas são atingidas. Sim. Então, eu melhorei. Melhorei para minha área que eu gasto a minha voz, minha fala é o necessário ali dentro da sala de aula. E você já leu quantos livros? Do clube, assim? Não, assim, na vida, né? Vixe. Ixi. Aí... Isso já foi, assim, já me superou, já. Tem que pensar, mas... eu tenho 33, não, com certeza já... Eu não lia tanto antes, mas já passou de uns 40 livros na minha vida já, isso sim. Todos os títulos, enfim, que eu vou me recordando, já cheguei nesse número. Ainda é pouco, porque, né, eu tenho os leitores... Sim. Os leitores assíduos. Gente, eu li 12. Ele tá no falando ano. 40, eu li 12 Everton, livros. que vergonha. Assim, na verdade é porque eu gosto muito. Não, assim, é que Não, nós estamos falando de livros, né? Sim. Eu adoro ler revista. Então, assim, sim. então eu adoro ler notícia, eu adoro ler jornal. Eu gosto. Então, eu sou chato nesse sentido. Então, eu não considero que eu leio pouco, Sim. mas eu não leio livro. Sim. Eu leio... Então, pelo leio... menos revista já passou de 40, fácil. Não, fácil. Então, Fácil. Pronto, Só assim, ó. Tamo junto. Assim, ó. E eu gosto dessas técnicas, eu gosto de... né, falando propaganda, mas eu adoro a Super Interessante, adoro a Veja. Isso. Eu adoro ler jornal mesmo pra grifar. Então, assim, pra entender, agora eu falei... uma pergunta pertinente. Você gosta do digital ou você gosta do físico? Eu gosto do físico. Eu também. Então, acho que quem gosta de ler gosta de físico, O né? cheirinho, você rabiscar. Você ficar na folha e falar, falta isso. Exatamente. Tá Vou terminar pra última folha. Você marca uma folha. Ou então você fica namorando aquela charge. Você fala assim, não, a charge é só depois que eu terminar o livro. Coisa toda, assim. Ou então a melhor notícia, a melhor reportagem, você fala assim, essa aqui é a última. Sem contar que eu leio muito gibi. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu adoro gibi. Leitura. Aí assim, agora, gibi eu tenho que falar, minha mãe tá lá na casa dela, porque nem na minha esposa já não deixa. Gibi, eu sou fã do Batman. Olha só, momento trash. E aí eu já li gibi do Batman, eu já li uns 200 gibis. Mas o lance do Clube do Livro não é só a leitura. Isso. Pelo menos pra mim, né? Sim. Minha experiência. Não é só a leitura. Eu acho que a conexão que foi feita entre os participantes foi muito legal. Foi muito genuína.
e as pessoas tiveram interesse real, né? De se Isso. conhecer, de se ajudar, de se conectar, de fazer network. Então a gente tem um grupo no WhatsApp. Depois vocês vão conversando sobre isso, Então, né? a gente tem um grupo no WhatsApp, nem sempre eu consigo acompanhar. Eu já Não, tô meio perdida lá naquele grupo. Mas... Mas assim, é muito legal, as pessoas. Vem, entra no clube. Inclusive aquele cara do café, eu queria muito que ele mandasse um café aqui pra gente. Será que ele topa? Não é, olha aí. Só fazer agora, aproveita. Né? Já chama ele, Como se que ele ele chama vê. mesmo? Eu ia perguntar lá no grupo como que é o nome dele. Ai, não lembro. Daniel? Acho que Cara do café, Café, do Clube do não. Livro. Olha pra fala com a gente. Heloísa. Mas patrocina. Toda Exatamente. mulher pode. É, isso aí. a gente pode fazer um negocinho juntos. É sensacional. Mas é muito legal por isso. Mas a palavra Né? que você falou, acho que a conexão. É. Você começou já agradecendo o Joel, a conexão Isso. Conexão é tudo em relação a você dentro do seu objetivo. Então, eu preciso de pessoas, pelo meu, né, para estar na tecnologia. Se eu me conectar com pessoas certas, eu vou mais rápido lá na No tecnologia à objetivo, né? distância. Naquela tecnologia que eu acho que eu não vou acessar. Exemplo, o Joel. A gente foi, né, no presencial. Então, um evento presencial, foi onde a gente se conheceu. Que foi a gravação do Foi podcast. a gravação. É. E gerou N conexões, né? Tem uma foto com todo mundo. Sim. Nossa, A gente foi incrível. almoçar depois. Tá vendo? E eu fui Aproveita, sozinha. É gostoso demais. Eu fui sozinha já pensando, ai meu Deus, ai Senhor, ai. Porque a gente tá aqui e fala tal, mas na Exato. hora ali é diferente, eu tô numa outra condição tal, né? Sim. Mas foi super bacana Aquela e mesa ele é redonda super deles. acessível, né? Você vê, né? Ele a é gente- super acessível. Quando a gente fica no digital, a gente fala, nossa, a pessoa e tal. E É tão quando distante. será? É. Mas é ele. Assim, não só ele, né? Eles falam, a gente tá aqui em Alphaville. Vai lá em Alphaville. Pertinho. Bate na portaria, vai tentando, né? É. O não já tem, mas Exatamente. é isso, né? A conexão é isso, até você conseguir E ele chegar lá. conseguiu um negócio muito legal. Porque eu tava sentada na frente, né, do Vinícius. E aí, na última pergunta, eu levantei a mão. Não sabia nem o que eu ia perguntar, mas levantei a mão. E aí, ele fez assim. Eu falei, ai, meu Deus, e agora o que eu vou perguntar? Mas era o de trás, que era o Vinícius. E eu fiquei Mas super feliz que ele chamou o Vinícius. O Vinícius é um garoto de 15 anos. 15 Incrível. anos. E ele lê. Pra caramba. Né? E aí ele levantou a mão e perguntou pro Joel o que ele poderia fazer, né, no futuro, tal, não sei o quê. E aquilo foi tão emocionante, eu acho, para todo mundo ali, acho que não teve quem não chorou, porque o Joel falou assim pra ele, passa uma semana comigo e você vai ter a sua resposta. E aí, não sei se já rolou, mas o menino foi baita de um presente, né, que ele recebeu. E o mais interessante que eu achei, o JJ chamou ele. Perguntou, qual o seu Instagram pra galera te seguir? Não tem. Ele falou, não tem. Um jovem de 15 anos, hoje, não tem Instagram? Disrupção total. Achei sensacional. Por isso que ele lê, É né? isso. Na hora eu Sim. pensei isso, por isso que ele lê. Se você pudesse estar aqui com o Joel J hoje, o que você perguntaria pra ele? Tá aí. Boa pergunta. Difícil, né? Eu perguntaria aonde que ele vê Deus nas pessoas. Aonde que ele vê Deus nas pessoas. Então, Nessa questão, né? Mas, Então eu que vou fazer essa pergunta. Onde você vê Deus nas pessoas? olha, aí, o Joel. O Joel, você me ajuda aí. As pessoas são obras-primas de Deus. Todos. Então é a todo momento você vê Deus. Eu vejo assim. Se eu não entender que... E se você pegar, eu não sei se você já percebeu. Deus tira as consoantes. Caramba, nunca tinha pensado nisso.
Se você não entende que você tem a conexão com algo maior, não importa a religião, não vamos entrar nesse mérito, mas você tem uma conexão. Tem algo maior que te guia. Tem algo maior que nem a gente estava falando agora há pouco, que do nada aparece a solução. É do nada? Ah, não é. Pode ter certeza que não é. Você pode ser ateu se estiver assistindo. Não tem problema nenhum. Continua assistindo. Não desliga, né? não sai. Mas tem algo que vai sempre estar te ajudando. Vai sempre estar guiando. Aquele sexto sentido. Sexto sentido, aparece. E cada um, não tem como eu falar assim, o seu jeito é errado. E não pode ser. O seu jeito tá totalmente certo. Porque você já veio certo. Não pra mim. Tem que ser primeiro pra você. E você se aceitar. Né? Que nem poderia... Ó Deus, por que eu vim sem a mão? Ah, Senhor, por que que... Você nunca questionou isso? Porque não. Eu preciso aceitar primeiro a mim mesmo. E primeiro entender que eu tenho essa conexão. Aí o resto, a gente precisa se capacitar, a gente precisa correr atrás, não dá pra ficar sentado. E deixar algum milagre acontece. Essa acho que é respondendo mais objetivo. Todo mundo tem Deus, dá pra ver Deus. Olhando pro Everton, pra Heloísa, pra todo mundo que tá assistindo. Se você olhar pro lado, você vai ver alguém, você vai olhar. Se você conseguir parar, você enxerga um momento divino acontecendo. Mas você precisa estar aberto para isso, né? Aí sim. Aí é que é a questão. Eu digo o seguinte, geralmente a gente pede em oração assim, seja feita a tua vontade. Mas na hora que ele faz, aceitar. Às vezes a gente não aceita, porque a gente quer, na verdade... A minha vontade? Não, na verdade a gente quer que a vontade de Deus seja nossa, entendeu? Isso. Não quer que seja diferente. Exato. Então, quando você pede em oração, Deus, seja feita a sua vontade, amém? Você tem que aceitar, né? Eu fui viajar com meu filho. Certo. Fui pra casa da minha avó, comprei as passagens pela internet, na correria e fui. Na hora de vir embora, eu percebi que eu tinha comprado a passagem errada. Eu comprei 2 passagens só de ida. Eu não comprei a da volta. Aí eu falei, caramba, como que eu fiz isso? E aí eu lembrei disso que eu sempre falo. Falei, Heloísa, você não pede seja feita a tua vontade? Pois bem, Deus fez a vontade dele. Então, se é pra eu ficar mais um dia aqui, só aceita. E aí eu gravei um vídeo, né? Porque eu tive que explicar pros meus alunos que não ia ter aula, né? E aí uma aluna falou, eu acho muito legal o jeito que você leva, sabe? Assim, é leve, você aceitou que, putz, deu errado, não vou queimar meus neurônios com isso, né? Porque, gente, não tem o que fazer, né? E se Deus estava me livrando de algo ali naquele momento, né? E eu entendi o porquê isso aconteceu. Porque o cara do guichê, ele foi muito gente boa. E ele falou assim, olha, para você não perder essa passagem, eu vou jogar essa passagem lá na frente. Chegando lá em São Paulo, você vê se consegue cancelar, né? Reaver esse dinheiro. Se de qualquer forma você não conseguir, pelo menos você tem a passagem para usar e não perder esse dinheiro. Certo. E eu vim pensando, vou cancelar. Porque eu só vou para casa da minha avó uma vez por ano e olha lá. Certo. Minha avó tem 99 anos. Aí em junho, depois eu fui ver, né, que a data que ele tinha lançado foi em junho, dia 18. E dia 19 é feriado de Corpus Christi. Falei, olha, quer saber? Eu não vou cancelar. Eu vou volto voltar. Porque aos 99 anos, eu nunca sei quando vai ser o último encontro. E dificilmente eu voltaria pra lá no meio do ano. Mas já que essa coisa toda aconteceu, eu vou voltar. E talvez tenha sido esse o propósito. Então eu só aceito. Né? Assim como tudo na minha vida. É isso aí. Né? História maravilhosa. Exatamente. Muito bom. Você falando desse tempo, é assim que funciona mesmo, né? Eu falo assim, minha esposa me deu fora por 2 anos. Olha aí.
não é não é tipo... Ela vai pro céu, Então, não, certeza. mas aí ela disse no momento certo, foi no tempo dela, o dele. Isso, Foi no exato. o meu tinha sido 2 anos Você tava, antes. né, Ela ficou querendo, 2 né? anos Isso pra mesmo. aceitar uma saída, você acredita? E aí, é o tempo dele. E Se você fosse foi antes- persistente. Eu fiquei... Eu falei assim, você Eu vai acho ver. que de tanto falar, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, acho que Deus falou, vai. Vai, tô com vontade Vai. agora, tô com vontade. Ok. Vai, já entendi, deixa eu dar uma chance. Sim. E você agora, continuando a vida, hoje você dá aula, mas você Sim. tem uma veia, pretende empreender aí com tudo que você aprendeu? Em que seria? Como... Hoje eu tenho uma veia empreendedora como MEI, né, nas corporações, empresas, enfim. Vamos lá. Atualmente, Senai, e tem mais 3 empresas que eu vou pontualmente na semana, né, encaixo numa agenda para estar prestando assessoria, consultoria, treinamento, enfim, né, todo o desenvolvimento em questão de tecnologia, Excel, BI, tudo voltado para isso, né, análise de dados, ponto, né. E isso dá para fazer esse link, faço esse link muito com tranquilidade dentro da sala de aula, então eu levo alguns exemplos para a sala de aula, não uso exatamente igual, mas você consegue fazer essa ponte, e isso, para quem entende ou já esteve no mercado, percebe que é ouro, que se você consegue ser essa ponte, a pessoa percebe, pô, se eu seguir nesse sentido, tranquilo, né? Porque o professor tá indicando, é um caminho um pouquinho menos pedras no caminho, dá uma ajuda para falar, ó, esse caminho aqui tem um pouquinho mais de pedra, vai um pouquinho mais para a esquerda que você passa com mais tranquilidade, né, vai embora. Mas eu instigo muito os alunos a pensarem no objetivo, realmente, né, voltando no objetivo, o que eles querem. Aquele curso vai ajudar? Vai. E também aí, que nem você questionou, aí pra vida, o que você pretende fazer? O curso vai te ajudar, mas o que mais você quer? Onde você quer chegar? Você quer fazer faculdade? Você quer desenvolver? Você quer criar uma empresa? Você quer trabalhar com CLT? Aonde você quer chegar? Né? Eu adoro devolver a mesma pergunta, mas aonde você quer chegar? Aí ainda fico com as pessoas na tecnologia, mostrando pro máximo que eu puder, né, enquanto estiver aqui fisicamente, que uma frase que é do Joel, né? As pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Independente da era que a gente tiver, a gente está numa era aí, indústrias 5.0, inteligência artificial, tudo isso para tudo quanto é lado, né? Então, se as pessoas entenderem que se elas não estiverem mais, a gente volta no ponto divino. Deus fala, vamos de novo zerar tudo. Pum! Aperta o botãozinho lá, zera todo mundo, ninguém mais está presente, acabou, só tem a Terra, né? A gente não vai ter mais a tecnologia, basicamente, mesmo que tiver, as máquinas não dão continuidade sozinhas, elas vão até certo ponto do que elas aprenderam. E isso não é finito. É finito. Agora, quando nasce um, morre outro. Nasce um maninho, morre um. E isso é um ciclo. E esse ciclo não... A gente Por não tem. enquanto não tem fim. A gente não tem também não sabe uma Por data. enquanto. Se tivesse, vai ter, que seja feita a sua vontade. Amém, né? Enfim, é isso. Isso é muito bom. Debrício, seu filho... Criar uma situação, tá? Seu filho tem Cria. 16 anos. Tá. E ele tá lá em cima do palco. E pedem pra ele falar pra ele assim... Pedem pra ele falar sobre o pai. O que Legal. você gostaria que o seu filho falasse sobre você? Que ele
né, que eu mostrei os caminhos do bem para que ele seguisse o bem. Se ele tá lá, provavelmente ele seguiu um bom caminho, né? E que eu dei total liberdade para que ele seguisse para onde ele quisesse ir, respeitando as pessoas, tendo humildade, querendo crescer sempre, né? E ele tá lá por esses princípios que eu mostrei para ele na vida. É isso. E se você pudesse deixar essa mensagem para o seu pai? Para o meu pai, uau. Aí muda um pouco pelo contexto, né? Pela diferença. Mas meu pai me mostrou muito disso, né? Teve um fato, até meio um pouquinho emocionado, mas faz parte. Ele sempre, ele é chaveiro, né? Relojoeiro. E a gente morava em frente ao cemitério. Isso desde quando eu estou por gente, meus pais moram em frente ao cemitério. Certo. E aí ele sempre comprava resto de vela de pessoas em situação de rua para refazer a vela. Aí lá vem empreendedor aí também, né? Então ele refazia a vela da borra da vela, né? Tinha todo o processo, tinha uma máquina, fazia e revendia. Então ele fazia um ciclo, né? Fazia a reciclagem do produto. Tá. E muitas vezes eu já vi, né? Ele chegava, fazia uma marmitinha, dava para uma pessoa assim. Então, essa questão de estar ligado com pessoas e entender, de respeitar a pessoa, ela não importa a condição que ela tá. Importa o quanto você vai ser ignorante em relação àquela situação. Óbvio também nas suas condições, o quanto você pode disponibilizar de tempo para ajudar, né? Então, ele ajudava. Isso aí eu lembro de tudo, né? Então, São várias memórias. por né? isso que se eu continuar daqui a pouco, em vez de água, eu preciso de lenço e, né, eu falar já. Que legal, Debrício. Mas é bem nesse sentido. E minha mãe também, porque quando eu saía com ela, aí é um outro contexto, mas quando eu saía com ela, não tinha como eu sair com ela e ela não voltar pelo menos com mais umas 4, 5 pessoas que ela conversou no meio do caminho. Então, era mulher, era homem, era pessoa do hospital, pessoa do atendimento onde a gente ia. Então, ela sempre me acompanhou, sempre me levou pros lugares. E, bom, a mãe é mãe, né? Mãe é muito mais, né? Faz de tudo. A mãe morre pelo filho. O pai depende. Dá uma pensada. Fica analisando ali se vale. Mas enfim, né? Brincadeira à parte, com certeza. O pai que, né, é presente. Tem essa questão, tá ali, né? Não importa o atual contexto, mas tem a preocupação, tem o cuidado, ele com certeza faria o mesmo. Mas a minha mãe também, então, essa questão de pessoas dessa forma do meu pai, da forma da minha mãe, a minha esposa também trabalha com, né, com pessoas, ele já lecionou também, enfim, tem uma história muito legal. A gente busca passar isso pro Theo. Sim. Então, arrasta dessa forma, né, são contextos diferentes, mas a gente, hoje mesmo tava com ele na rua, e ele sai cumprimentando todo mundo. Eu falei, isso mesmo, cumprimenta, Já dá o tá tchauzinho no sangue. dele. Eu falei, é isso, você já tá criando conexão. Sim. Tem um professor meu que ele faleceu, ele dá aula de filosofia. E aí, quando ele falou uma frase, eu falei, mas esse cara é louco, né? Aula de filosofia, ele não tem problema, né? Todo filósofo, Sim. desculpa aí os filósofos, são parentes, né? Mas tem um momento de viajar um pouco, não é Exato. loucura, né? Viaja. Mas ele disse uma frase que num dia eu não entendi, mas hoje pra mim, junto com outras, faz todo sentido, né? Quem dá bom dia primeiro, olhando no olho, você entra na pessoa, no mundo dela,
sem pedir licença. Eu falo, mano, que ignorância isso, não é uma loucura. Que Uma viagem. viagem, né? Mas se você toma a atitude de, ô Everton, boa noite, tudo bem? Como você está? E olhando no olho, a pessoa ela não precisa estar no melhor momento da vida dela, ela pode estar até com raiva, mas naquele segundo ela fala, Bom dia. tem a troca, acabou. Então você já fez a ação, você teve a devolutiva e não tem problema se não tiver a conexão, porque faz parte da correria dia a dia. Sim. Enfim, a pessoa tá ali e tal, mas isso, né, eu levei assim, eu não entendia. Depois eu falei, ele já faleceu, né, esse professor, mas Ficou. Temístocles, o nome dele. Até o nome é Filósofo. É né? mesmo. O Temis. O seu também é. O meu O seu também é. De onde vem? Explicaram de onde vem? Então, o Debrício, o meu pai modificou um pouco, colocou um S e um C. Então é Debrício. Mas o D, o DE, tem um significado só de conexão. E o brício tem em alguns países. Nem tem na Espanha, eu já vi na Itália, alguns significados, mas o espanhol brício mesmo, é usado na Espanha, que é de berço, vem de berço, alguma coisa nesse sentido, né? Mas está abrasileirado, como muitos nomes, Sim. facilmente, né, abrasileirados, mas é nesse sentido. Que legal, Debrício. É perceptível que você é uma pessoa especial. Sua muita fé, aura né? é especial. Seu olho brilha quando você fala, principalmente quando você fala de conexão. E não tenha dúvidas que você se conectou aqui com a gente hoje. Legal. E eu sou muito feliz de ter te conhecido. Já gostei de você lá, né, no nosso encontro, mas aqui, sem dúvida, foi especial. Então, espero que você tenha gostado. Foi um prazer recebê-lo aqui e eu espero poder receber mais vezes, não só você, a sua esposa, né, para que a gente continue a dar continuidade a essas conexões, porque não para aqui. Sim. Né? A partir daqui a gente vai construindo outras e que elas transbordem cada vez mais, tá bom? Perfeito. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Agora, né, já não tem mais ansiedade, tá? Então já fala aquilo que você esqueceu, tal, já aproveita agora. Não, que isso quando uma porta é aberta, a gente aproveita, desfruta, Sim. curte, né? Foi muito legal, agradeço, né? Já de primeira e com certeza a gente volta, se tiver o convite, com certeza estaremos juntos aí mais um episódio. Sim. E é isso. Show E de você bola. perguntou do Pilates aquela hora e não sei porquê, mas eu senti no meu coração agora. Eu quero te dar um mês de aula. Uau! Tá? Depois a gente conversa com certeza sobre os horários, mas eu quero muito poder te oferecer. Muito obrigado. Essas aulas. Agradeço. Gente, aproveitando, falando de aula de Pilates, eu tô com uma parceria com a Débora Santos. E ela é nutricionista, tá? Minha parceira, todo mundo conhece, né? Minha parceira, nutricionista, Débora Santos, conhecidíssima. E a gente tá com uma parceria onde qualquer plano que você fechar neste mês de maio, você vai ganhar mais 15 minutos com ela para criar estratégias aí na sua alimentação, na sua rotina. Então, vale a pena, gente. Qualquer plano de Pilates, você ganha 15 minutos com a Nutri. Aproveitando, quero agradecer a Floricultura Capim Limão, que está nos cedendo as flores do cenário de hoje. O cheirinho do cenário hoje é tudo da Capim Limão. Então, Capim Limão, muito obrigada. E agradecer também nossos parceiros, Castro Contabilidade, Obrigado, Castro Planejamentos. Agradecer os meninos aqui, o Raí, o Du. Gente, gratidão pela parceria de vocês. Muito obrigado mesmo, muito obrigado pela presença. Como a Elo falou, sua áurea
ilumina. Sim. E eu agradeço. Hoje substituir a Yara aí. Não, espero que o mínimo necessário, mas ela volta no próximo e tá tudo certo. Vocês vão aproveitar mais ainda. Sim. Obrigado pela audiência. Aqui não só as mulheres podem, os homens Também podem pode, também. Com certeza. Desde que Agradeço. eles, né, compartilhem das nossas ideias. Com certeza. Brincadeiras à parte, Mas, Debrício, obrigado. um beijão. E seja Obrigado. muito bem-vindo ao Pilates Heloísa Rossi. Gente, obrigada. Um beijo, até a mais. Tchau. próxima, se Deus Tchau. quiser.